7 de setembro é o nosso encontro mensal de conexão e apoio do Cultivo de Biografias. É um encontro muito especial, porque hoje é o meu aniversário de 50 anos e, de presente, eu vou ouvir a leitura dos primeiros dois capítulos da autobiografia emocional de cada uma das nossas participantes. Tá? Antes da gente fazer a leitura, né, chamar vocês para a leitura, eu quero compartilhar conteúdo que saiu nos jornais aqui da região essa semana, Diário do Litoral. É uma notícia bem popular, assim como esse tema é um tema bem popular, né? O título da matéria é Mulher em Surto sensualiza no chafariz da Igreja Matriz. Essa semana fez muito calor aqui em Itajaí, 40 graus na quarta-feira, e uma mulher resolveu tomar um banho no chafariz da igreja da Praça Central da cidade. A matéria descreve ali o que teria sido um surto psicótico. Para a psicologia, para certas abordagens da psicologia, um surto psicótico é uma tentativa de um organismo saudável de enfrentar algo muito desafiador, tá? Então, como mote, porque estamos aqui através da escrita terapêutica enfrentando questões muito desafiadoras, para que não tenhamos que surtar para sermos nós mesmos. Então, através da escrita, ser essa válvula de escape e de elaboração. E através da escrita, vou ler um trechinho da Clarice Lispector, de uma crônica que ela diz, ela intitulou Se Eu Fosse Eu. Tomar uma água primeiro, que o texto pede. Escreveu a Clarice Lispector. Já li biografias de pessoas que, de repente, passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse, eu daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim, em pleno, a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima que mal posso adivinhar. Não acho. Acho que de algum modo, adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Então, é esse o texto dela. E com essas palavras, eu gostaria de passar a palavra para as participantes, né? Então, uma de cada vez, por favor, para lerem o que vem produzindo aí nesses primeiros 2 meses da nossa comunidade escrita terapêutica. Quem gostaria de começar? Posso começar? Primeiro capítulo, a minha infância, a minha primeira infância.
Fui resgatar memórias da minha primeira infância de zero, de um a 7 anos. E lembro do que me diziam do meu primeiro ano de vida. Minha tia, uma mulher de 7 filhos, foi cuidar de mim. Hoje tenho muito vínculo com minha tia, a Esther. No segundo ano de vida, eu lembro que a minha irmã nasceu, mas pouco me lembro dela como bebê. Há um lapso aí, mas meus pais comentam que com um ano eu já caminhava e meu pai me levava para minha avó paterna, onde eu me conectava com a minha tia mais que com a minha avó. Me lembro de ver minha avó colocar e deitar e colocar barro em volta do corpo dela, que chamava cataplasma de barro, mas como se fosse um ritual de cura para ela. Mas lembro de eu e minha irmã interagindo e ela me empurrando já perto praticamente de 5 anos. Nós brincávamos muito no porão da casa, onde fazíamos comidinha, fazíamos mercadinho, usávamos os sapatos de salto da minha mãe e pintávamos as unhas. No meu terceiro ano de vida, me lembro de vivências na praia, das brincadeiras com meus primos, maioria meninos, com galinhas e bonecas, e também de ter vivenciado a experiência de ser daminha de casamento da minha tia, irmã da minha mãe. Essas experiências me marcaram especialmente de terem explicado, de não ter recebido a devida atenção. A sensação que fica é de abandono pela primeira vez. Contudo, me lembro que éramos em torno de 6 primos. A atenção era demandada e disputada. E meus primos eram por parte da família da minha mãe. Nos meus 4 anos, me lembro de que na casa da minha avó paterna não haviam primos. Era eu, apenas minha irmã e eu. Mas as experiências eram com meus tios e tia de comidas gostosas da minha avó. Pastel no almoço e iogurte à vontade. E também tinha uma árvore seca com chocolates perfurados com fiozinhos, como se fosse tipo uma árvore. Experiências distintas. Aos 5 anos, me lembro que fui para a escola da tia Vera, uma professora carinhosa e amorosa. Me lembro de brincar com minha vizinha Charlane. Me lembro que me vem à mente registros bons da tia Vera, professora, e da tia Esther, minha tia, de referências importantes de afeto e cuidado comigo. Aos 6 fui para a escola, mas ao invés de ir para o pé, me mudaram para a primeira série, em que estavam os meus amigos, que já estavam com 7 anos, e também a Chalã. Eu pulei etapas. Eu achava que eu era inteligente e alta. Aos 7 anos, me lembro de brincar na casa da minha avó paterna com a Japi, uma cachorra dócil, e eu gostava dela. Lembro de cenas de rezar o rosário à noite, porque minha avó paterna começava e chamava todos como uma obrigação. E lembro de risadas e olhares dos meus tios e tias nesses momentos. Segundo capítulo, dos 7 aos 14. Eu era exigida e tinha muitas responsabilidades. Dos 13 para os 14 anos, eu limpava a casa, lavava a louça e cuidava do meu irmão dos 7 para os 10 anos. Eu não falava da saudade de Bom Retiro estando em Pato Branco. Emocionalmente, eu aprendi a reprimir e silenciar para ser a boa, a perfeita, para ser amada pelos meus pais. Eu somente chorava quando extrapolava os meus limites. Notava como os meus pais atendiam mais a minha irmã do que eu enfrentava. E ela era enfrentadora. Quando ela não falava um dia e se machucava com frequência. Eu aprendi a ser observadora. Ser observadora me possibilitava ter um olhar amplo, avaliar antes de agir. E como defesa, eu aprendi a silenciar, mas possibilitava atentar para como eu estou. Aprendi a respirar e atentar para o que me deixa confortável e o que me deixa desconfortável. Observador de mim mesmo. Mas possibilita não me expressar muitas vezes e abrir mão de mim mesmo. Eu prefiro elaborar e depois agir. Não sou uma pessoa impulsiva e nem mesmo ansiosa. Pelo menos assim me percebo.
O silêncio também me protege de me posicionar e depois me arrepender. Mas dos 7 aos 14 eu também silenciei, principalmente porque estava me apropriando de mim mesma. Não falar do que incomoda é algo que eu vivi que ainda permanece em mim. Quando eu reclamava do meu irmão, percebi da minha mãe que não era meu papel cuidar e educar o meu irmão. Ali notei que é eu que estava errada, ou havia outro aspecto aí, machismo, e que eu, como menina, não vivi, e que estava sendo praticado com o meu irmão, a Mari, no não julgamento. A Mari era empregada em Pato Branco, e que eu não considerava como empregada, e era simplesmente a Mari, tanto como eu, como os meus pais. O que eu não conseguia e respeitava era o meu ritmo, e ali eu tive suporte emocional. Sem ela se dar conta de que me acolhia e fazia com que eu tivesse o meu ritmo respeitado e cuidado. A Mari me ensinou a cozinhar. Ela fazia lasanha, um macarrão caseiro maravilhoso e um ensopado de carne com batatas. Tudo o que ela fazia tinha um sabor incrível e único, que era somente dela. Eu vivi muitos conflitos. Eu era cobrada e exigida por meus pais. Eu acho que introjetei essas cobranças, exigências para comigo mesma. Eu tenho me exigido e cobrado e me enrijecido algumas vezes. Mas hoje eu tenho sido mais gentil comigo. Acho que emocionalmente eu tenho me feito mais bem do que me exigido. Assim como a Mari me ensinou. Tenho sido amorosa comigo mesma. Acho que eu preciso ser mais criativa comigo. Talvez mexer no papel, mas a escrita também tem me propiciado um tanto de bem-estar comigo para mim. E tenho praticado escrever os desconfortos para abrir espaço para os confortos. É isso que eu chamo de gentileza. Feito bem para mim e não apenas para as outras pessoas. Hoje eu consigo olhar e atentar para o meu ritmo, calmo, devagar. O desejo pela leitura, para o estudo. Me lembro de uma cena em que meu irmão estava tomando uma madeira e eu e ele estávamos assistindo o filme Toy Story juntos. Eu tinha 10 e o meu irmão tinha 8 meses. A natação eu também escolhi por mim, o RPG e o teatro também. A atividade de natação era revezamento, e como eu tinha resistência respiratória, eu treinava e competia para 200 e 400 metros. Me lembro da minha mãe de arrumar tecidos e arrumarmos roupas de boneca de forma autoral no hall do prédio, de copiarmos músicas e gravar em fitas as músicas que tocavam no rádio. Isso na área do hall do prédio. Eu, minha irmã e a Michelle. Mexer com papel eu também gostava. E de preencher os encartes que vinham no meio das revistas, que eu preenchia com nomes, endereços, registrar todas as partes de mim, de minha história. Emoções que foram negadas. Raiva de cuidar do meu irmão, choro e desconforto da posição da minha mãe com relação à minha irmã e meu irmão, contida e que virou raiva não expressada, desconforto da mudança de casa, apartamento não dito e não conversado. Dos 7 aos 14 não havia conversa. Haviam conversas formais, exigências, cobranças dos meus pais. Fazer isso, arrumar isso, limpar isso. Meninas fazem isso, devem isso. Menino é tratado de outro jeito. Pode ficar no computador, pode comer miojo. Diferenças que eu demoro a me adaptar. Eu demoro a digerir. Mas fugir da digestão não é um lugar para mim internamente. Eu estou disposta a cuidar de mim internamente, de dentro, por dentro, para abrir espaços. Uau, que lindo, que lindo. E parabéns pela coragem de ler, né? Enquanto você lia, eu via a missão da minha vida se realizando. Em 2017, eu entendi que a minha missão é dar voz a quem quer se ouvir. E eu senti se realizando isso agora, né? Também, quando você começou a ler, eu me dei conta que eu não dei opção para vocês de não lerem, ou de lerem a da amiga, para dar um respiro, né?
porque ler a própria história, escrever a própria história é um desafio. Ler a própria história, uau! Não é à toa que você é uma nadadora de 400 metros, porque você tomou um fôlego e veio. Tá fechado seu microfone, tá? Então eu fiz aqui várias, Muitas vezes eu respirei no meio, mas me emocionei, falando, lendo. né? Então, fiz várias anotações aqui e penso que é melhor a gente concluir esse momento de leitura e depois fazer as trocas, né? E daí, como eu tive esse aprendizado agora enquanto eu observava a Elis lendo, eu queria abrir a possibilidade, né? Estamos com a Sandra do Rio de Janeiro e a Sandra de Santa Catarina aqui na sala. Se vocês quiserem fazer algum movimento diferente do proposto, sintam-se à vontade, né? Acho que é um momento bacana de a gente ter acesso ao que vocês vêm preparando para de alguma forma publicar, né? Mas se vão cada um a ler o seu escrito, ou uma vai ler para outra, fica aberto aqui o espaço. O que que vocês sentem mais à vontade de fazer? Tá fechado seu microfone, Sandra. Sandra, seu microfone tá fechado, eu só vejo a sua mão gesticulando. É porque eu tenho maior dificuldade de mexer. É o seguinte, ó, eu vou mostrar para vocês, não sei se estão, tá vendo aqui? O meu Hum, computador deu pau, tá vendo? Boot, tá vendo? Essa caramba, tela aqui deu pau. Então eu tô tendo que fazer tudo pelo iPhone. E aí eu tenho muita dificuldade, às vezes, de achar o lugar que vai desativar. Olha, eu tenho que ser absolutamente honesta. por favor. Eu estou bastante desarticulada, então eu não tenho assim, ó, capítulo 1, capítulo 2, né? É, eu estou desarticulada por motivos externos, por motivos internos, talvez, mas eu gostaria de ler. Acho que eu tenho três partes aqui, apesar de não estarem exatamente organizados. Eu gostaria de ler o que eu tenho de primeiro setênio, segundo setênio, que vão acabar virando, né, os capítulos. Aham. E, em particular, até peço desculpa, porque a semana passada eu não manifestei muito, porque aqui eu nem vou comentar muito disso, mas o Rio de Janeiro passou por um momento muito difícil, que me afetou muito, muito. Então, eu vou começar a ler. Nasci no dia 12/10/61, na maternidade São Francisco, em Ribeirão Preto, São Paulo, às 4 horas e 20 minutos. Por ser a primeira criança a nascer no Dia da Criança, num hospital novo, voltado para a maternidade, que era uma novidade na época, recebi um prêmio em dinheiro, que deve ter sido colocado numa poupança pelo meu pai. Nunca vi a cor desse dinheiro, mas ouvi durante toda a minha infância todo mundo dizendo: esta menina já nasceu com sorte, ganhou um prêmio ao nascer. E realmente me sinto uma pessoa de muita sorte. Acho vagas com toda facilidade em qualquer local. Já ganhei prêmio de cartão de crédito para assistir Copa do Mundo. Nasci numa família amorosa, honesta e unida. E tenho dois filhos tão maravilhosos que eu nem jogo na loteria, pois os considero a minha grande loteria. A família da minha mãe é muito unida. Sou a quinta filha e nasci quando os meus pais tinham 44 anos. Não me lembro de muito chamego comigo, mas me lembro de meu pai passar na minha cama todas as noites para contar comigo até eu pegar no sono. Me lembro de meu irmão Patita deitar na cama e me suspender pela barriga apoiada em seus pés e ficar ali brincando meio de circo e meio de aviãozinho. Lembro das brincadeiras da rua e da bola, de pique-esconde, de guerra, e de minha mãe ter de gritar várias vezes para eu voltar e tomar banho. Eu era muito boa na brincadeira de guerra, porque era muito magra e demorava a morrer, sendo pega pela bola. Lembro também de brincar com os meus primos, de trenzinho na casa da minha avó. Colocávamos umas cadeiras uma atrás da outra. Eram cadeiras grandes, pintadas de creme no corpo de ripas e vermelho nos braços. Reunir os primos era muito, muito gostoso.
Podia ser na minha casa em Ribeirão Preto ou na casa das minhas tias em Sertãozinho ou Franca. Eu sempre fui muito emotiva e muito grudada com a minha mãe. E ficava naquela dúvida, vou ou não vou para Franca, que era mais longe. Se eu decidisse ir, quando cruzávamos a estrada na altura do Rio Pardo, primeiros 15 quilômetros, eu já começava a chorar e mentia dizendo que estava com dor de dentes. Me lembro da primeira bicicleta, acho que tinha 5 ou 7 anos, e fomos andar na rua numa terça-feira, pois tinha feira neste dia. Na casa que nasci, tinham 4 quartos, todos voltados para a sala. Um era um dos meus pais, um dos meus 2 irmãos e um das 3 irmãs, e um onde ficava o piano. Era uma casa alta, com escada e um porão embaixo, onde no futuro veio a ser a mini boutique, loja de sapatos femininos que meus pais tiveram por alguns anos. Esta casa tinha um jardim com 3 ou 4 canteiros. Minha mãe gostava muito de plantas. Do lado da sala, copa e banheiro. Após a escada também tinha outra pequena área plantada com flores, pinha e um mamoeiro. E nos fundos da casa tinha um lindo limoeiro, um grande quintal, 2 quartos usado para roupa ou dependências, um fogão a lenha, uma parreira de uvas, e caíam na altura desta parreira 2 mangueiras de manga comum, que na verdade pertenciam ao vizinho da rua de cima, mas que com ou sem vento caíam muitas mangas no nosso quintal. Do outro lado da casa, do outro lado da cozinha e 3 quartos, tinha um corredor fundo e a garagem. Não tivemos bichos, com exceção de pintinhos amarelos da inauguração da loja Pão de Açúcar. E talvez de 2 patos maiores que logo morreram. Me lembro deste pintinho indo atrás do meu pai. E também me lembro de uma cena cômica de meu pai amarrando em sua cintura uma nota de algum dinheiro, preso por um barbante, andando com aquele dinheiro atrás dele, e ele disse: já corri muito atrás do dinheiro, deixa ele correr um pouco atrás de mim. Eu tive na minha vida de 0 a 7 anos 2 grandes companheiras, minha irmã Marise e minha prima Tânia, que considero irmã, visto que ela tem 4 irmãos e nenhuma irmã. Brincamos muito e aprendemos muita coisa juntas. Apesar desta companhia, como Marisa tem quase 3 anos a mais do que eu, também me lembro de brincar sozinha e até de jogar cartas comigo mesma. Eu também gostava muito de ouvir histórias dos meus disquinhos coloridos. Também lembro da brincadeira de ordem sem parar, que se brincava com bola, e de jogar bugalhos, que eram uns saquinhos feitos de arroz. Também tive uma história de me perder na praia, perto dos 5 anos, e ficar muitas horas perdidas, junto a um casal numa pracinha que estava fora da praia. Esta memória é muito vívida, não sei dizer se apenas me contaram ou se realmente me lembro de estar com eles. De relatos de outras pessoas, me lembro de pouca coisa. Minha irmã Lucelena, que é minha segunda mãe, casou-se quando eu tinha 5 anos e eu chorei demais. Também me lembro de não ser dama de honra do casamento dela e de depois não ser dama de honra de ninguém. Segundo setênio. Acredito que após um primeiro setênio onde precisei ser invisível, o segundo setênio foi a chance de mostrar minha inteligência e dedicação nos estudos. Tive muitas amizades, algumas mesmo não tão próximas mantenho contato até hoje. Foi o local que me destaquei na leitura, português e, sobretudo, na matemática. Logo arranjei namoradinhos também. Uma curiosidade do segundo setênio é que minha melhor amiga era um gênio, em toda e qualquer matéria. Então, tive sempre a certeza de que, mesmo sendo brilhante, ficaria sempre em segundo lugar. Eu também era muito importante para a Cláudia, essa minha amiga, porque, apesar da genialidade, ela era mais do que tímida, tinha imensa dificuldade de interação e comunicação. Éramos parentes, e ela, quando adulta, entrou com facilidade para a medicina da USP de Ribeirão Preto, mas teve de desistir no 4º ano, quando começava a interação com pacientes. Meu pai era muito bravo e tinha um histórico de bater nos meus irmãos, embora nas mais jovens ele nunca bateu. Mas somente o medo dele já era o suficiente para me paralisar. Porém, a linguagem, a argumentação que vieram nesta época me deram poder para enfrentar praticamente tudo.
inclusive meu pai. Como quinta filha, sempre me esforcei para não trazer problemas. E a escolarização me trouxe um lugar mais seguro de destaque. Às vezes até chato, pois minha irmã tinha mais dificuldades com a escola e meu pai chegou a nos comparar, e nunca gostei disso. Também tive muita facilidade de socialização e tive muitas amizades. Me lembro de um concurso de rainha da festa junina que eu ganhei, mas não era por beleza. A gente tinha que vender votos para ajudar a escola na festa junina. E muitos colegas me ajudaram a vender. Nos esportes, nunca fui grande coisa e nem gostava das aulas de educação física. Minha professora de educação física era também professora de dança. Nunca entendia como ela estava sempre de licença na escola, mas me dava aula na sua academia. Realmente, a dança, se considerada um esporte, é meu grande forte. É isso. Uau! E me diz uma coisa, onde é que não está organizado o primeiro ensino simultâneo aí? Então, porque eu sou muito honesta, sabe? Ou pelo menos eu tento ser. Todas essas coisas que eu li são textos que estão assim nas minhas notas. Então, se eu falar assim, o capítulo 1, capítulo 2, eu queria estar mais assim, inteira nessa atividade. Porque você sabe, Joyce, que ela é muito importante para mim, entendeu? Hã? E então eu queria estar um pouco mais assim, eu não tô, eu acho que eu tenho tentado mostrar que eu estou sempre presente. Acho que a semana passada foi a única semana que eu realmente não me manifestei. Até tinha escrito esse texto que eu acabei de ler para vocês, e mais alguma coisinha que está perdida aqui. E na semana passada, a minha terapeuta, por uma coincidência, eu tenho uma terapeuta que me acompanha há uns 24 anos, porque ela me acompanhou na separação do meu primeiro casamento, acompanhou os meus filhos e me acompanha um pouco até hoje. E a gente resolveu meio que fechar o barraco, assim, ó, vamos parar, vamos fechar o nosso ciclo, digamos. Ela que propôs, porque Uhum. ela sentiu que eu já estou melhor e tal. E aí nós fizemos, ela propôs nessas últimas 2 sessões um grande inventário da minha vida no tempo que ela acompanhou, que não faz parte nem do primeiro nem do segundo setênio, e nem do terceiro, faz parte de depois que eu tinha 37 anos. Já Então eu adiantou o também fiz, serviço, então. eu já adiantei, eu acho, porque e adiantei com uma coisa de qualidade, entendeu? Porque Aham. a nossa ligação é muito forte e ela também assim é uma, como que eu posso dizer? Ela tem quase 90 anos. Ela tem o Centro da Família, que é um centro de formação de terapeutas de família no Rio. E eu e o Chico, que é o pai dos meus filhos, nós fomos os primeiros casais a fazer guarda compartilhada, e foi um caso de muito sucesso. Então, ela também teve muito prazer de acompanhar, porque ela viu que, apesar da gente ser separado, meus filhos foram criados com muito carinho, assim, com muito cuidado, apesar de toda essa novidade, né, de morar em casa separada, vai mochila para lá, mochila para cá. Mas então é isso. É só que para mim, como eu sou matemática, gente, eu sou uma pessoa, uma estatística. Para mim, as coisas têm que estar tudo numa caixinha, assim, né? Então quando eu estou te falando que não está organizado, você me fala qual é o primeiro capítulo, qual é o segundo, eu não sei, né? Então Uhum. é mais E ou daí menos isso. Mas você eu tá comparando essa construção toda com a terapeuta com esse trabalho intuitivo que você está fazendo agora. É por isso que. É isso? não, eu quis dizer, foi uma coincidência, entendeu? Sim, sim, Eu mas na sua cabeça de matemática e estatística, a régua está aqui, né? A régua está aqui, desse trabalho que você fez com a sua terapeuta. Que, pelo que eu entendi, a sua terapeuta com 90 anos, pode ser que ela esteja também num caminho de se afastar da clínica, de se aposentar. Então, ela quer não, fechar ela esse ciclo para ela também. Pelo menos foi assim com a minha terapeuta da minha vida, que está com 86 agora. Chegou um momento que ela não clinicou mais, né? Então, Não, precisava. a minha, você sabe que a minha ela deve ter isso, 86, e ela está clinicando. É Aham. que eu acho que ela teve muito cuidado com algumas fases que depois vão aparecer, que, Uhum. por exemplo, quando eu me aposentei pela segunda vez, isso coincidiu com a pandemia, Uhum. né? E eu tenho muita dificuldade de viver sem trabalhar.
Ah, tá. entendeu? Então ela ficou ali me acompanhando e agora ela acha que eu tô bem com isso, entendeu? Então Uhum. acho que foi mais isso, porque ela continua clinicando. Bem, o Mas realmente importante, é, é importante que você tenha um material excelente e um material é, muito bom no seu bloco de notas, porque eu te com convido, certeza. quando a gente É, subir essa gravação na plataforma, você se assistir, sabe? Relaxar na poltrona e se assistir para ver a grandeza do que você leu para nós. tá bom, obrigada. Obrigada. Não, eu gosto de escrever, eu gosto. É que talvez assim, por mim, como eu sou uma pessoa, eu digo que eu sou uma vagabunda autorizada, porque eu sou aposentada, né? Faço o que eu quiser da minha vida o dia inteiro. E então eu poderia estar assim, tá muito solto, entende, Joyce? Eu Hum. entrevistei minhas irmãs, eu tive com as minhas amigas de infância. Outra coisa também, na semana passada, esteve comigo, foi um dos motivos que eu também não participei muito, a Luísa, com quem eu dividi o meu quarto de república, que vai aparecer no próximo setênio. Eu morei em São Carlos, fiz faculdade lá, e a Luísa é uma pessoa fundamental na minha vida, e ela estava aqui, então a gente também se encontrou. Então, a vida está me proporcionando, eu já te disse que eu me considero uma pessoa muito sortuda, um monte de coisa para organizar isso, e eu acho que quem não está correspondendo de sentar e escrever sou eu, entendeu? E assim, Como e eu pensar queria. que o aparelho psíquico ele nunca para de trabalhar. Pode ser que o seu, pode ser uma hipótese, esteja fazendo aquilo que a Sandra colocou no grupo ontem, ele esteja no movimento de ócio criativo nesse momento. Ele está buscando qual que é a linha vermelha da tua vida. Então, quando a gente finalizar as leituras hoje, começar a fazer as considerações, eu vou apresentar para vocês o conceito do espelhamento. Já coloquei um exercício de espelhamento lá no grupo. E ele é muito potente no sentido de dar o sentido, de vocês encontrarem Bonito o isso. sentido que vocês querem dar para a biografia. Vamos dizer assim, a linha narrativa principal dessa, né? Até para onde é que entra essas informações todas, né? Às vezes o aparelho psiconóxico ele é muito organizativo, né? Então, se tem muita informação, tu fala, peraí, para que tanta informação? Onde é que vai entrar, né? Então, talvez esteja buscando a essência que vai ser aquele mote da biografia que você quer escrever, né? Dessa versão, né? Da história. Sandra, Sandra de Santa Catarina, tá com você. Obrigada, viu, gente? Peraí, deixa eu... Olá. É, por organização, eu, como assim, as colegas me chamam de workaholic, né? Que só sei trabalhar, e a gente produz, e quer atender, quer ir em um monte de reunião, e esse período da prefeitura é um período de planejamento, então a gente está muito envolvido, mesmo eu de licença, preciso ir nas reuniões, preciso me comunicar com os colegas da comissão, e continuar trabalhando, né? Como se eu estivesse trabalhando da minha casa, e isso nem combina, né? A gente tem direito de licenças e acaba não usando da forma correta, né? Mas, enfim, é, eu venho escrevendo, porque também é uma das coisas que eu gosto bastante. Não sou nada organizada, nem nos meus assuntos profissionais, assim, as colegas passam um trabalho tremendo para me acompanhar, mas eu vou também ler algumas coisas, então. Nasci no final do ano de 1976, mais precisamente em 16 de novembro. Segundo a certidão de nascimento, às 13h10 da tarde. O parto começou no dia anterior, 15 de novembro, feriado, dia de eleição. A família do meu pai, o meu avô, minha avó e minha tia caçula, foram fazer sua obrigação civil de votar na eleição municipal na cidade de Blumenau. E depois foram para Joinville para o evento do nascimento do primeiro neto. Aí eu solto uma risada, né? Enganei todos, nasceu uma menina. E demorei para nascer, apenas no dia seguinte, e então não ficaram para um evento. Me conheceram alguns dias depois. Nesse tempo, não tinha ultrassom, apenas na adivinhação mesmo e nos desejos mais profundos de qualquer família. Sou a segunda gestação da minha mãe. A primeira gestação, que foi o motivo do casamento, não foi a termo.
ela teve um aborto espontâneo antes dos 5 meses, mais ou menos. Não tem essa informação. Nunca foi conversado sobre isso com ela. Morávamos com minha vovó Ilse, que é mãe adotiva da minha mãe. Papai, mamãe e eu, desde o casamento dos meus pais, em julho de 1975. A amamentação, não, a amamentação por pouco tempo, logo fui para a mamadeira. Depois de uma mamadeira de vidro linda, e eu me lembro dessa mamadeira, né? E no tempo certo, eu comecei a comer alimentos. Não passei necessidade quanto a isso, sempre muito acesso a todos os alimentos saudáveis e também aos não saudáveis. Sempre bem disposta, tem fotos lindas desde o primeiro ano. Os fotógrafos iam em casa nesse tempo. Cabelos cacheados e umas pernas bem torneadas. Minha avó Ilse morreu no final de outubro, começo de novembro de 1978. Não sei ao certo a data, mas mais ou menos nesse período. Depois de lutar com o câncer de mama. Essa avó é mãe adotiva da minha mãe, uma mulher desquitada, separada formalmente nesse tempo, divórcio nos moldes atuais começou em 77. Tinha sido gerente em uma loja de produtos de porcelana, muito chique, aposentou-se. Não teve filhos. O desejo de ter filhos foram espelhados na minha mãe. Então, fui muito esperada e desejada também. E mimada também. Foram compradas fraldas da Cremer. Bundinha de rica. Antes disso, minha avó paterna, Úrsula, foi nos buscar em Joinville para morar em Blumenau, pois a outra avó ficou internada no hospital por algum tempo. Logo depois, meu pai foi trabalhar em Balneário Camboriú e vinha nos visitar. Em janeiro de 79, minha avó e minha tia caçula foram passear no estado da Bahia, cidade natal de meu avô. O nome é Boninal. Era para eu ter ido junto passear, mas minha mãe não permitiu, e então, quando se viu sozinha e teve que ir trabalhar em uma empresa, decidiu me deixar na casa dos meus avós maternos em São Bento do Sul, Santa Catarina. Família muito vulnerável financeiramente. Tem um tio que tem a idade próxima e possivelmente brincávamos juntos. Não sei quanto tempo fiquei aí, mas meu avô mandou meu pai e meu tio paterno me buscar quando descobriu. Mas precisei ficar com uma família de amigos até minha avó voltar do passeio final de fevereiro, pois também atrasou a volta delas, pois pegaram uma grande enchente. Neste ano nasceu meu primeiro primo querido, mais velho. Uma peste em formato de criança, mas hoje é um homem bem-sucedido, rico, advogado de primeira linha, casado, sem filhos. A esposa passou recentemente por câncer, mas está curada. Por parte de pai, somos apenas 4 netos, um mais mimado que o outro. Ele ficava em casa de avó junto comigo, para a mãe dele e o pai dele trabalhar em uma grande empresa, a empresa Ering. Minha avó querida me ensinou a ler e escrever. Escrevia uma folha de palavrinhas todos os dias. Uma diversão. Frequentava a missa na igreja católica e me interessava pelas casinhas dentro da igreja, o confessionário. Em fevereiro deste ano, nasceu minha irmã por parte de pai. Fui apresentada uns meses depois. Tem foto. Uma riqueza, uma irmã de ouro, e está nas minhas horas mais vulneráveis. Geralmente me acompanha em cirurgias e no nascimento das minhas filhas. Principalmente no nascimento da minha filha mais nova, que vem a ser sua afilhada. Está nos passeios na natureza, pois é bióloga. Explica tudo e mostra com a vida e as decisões mais próximas da natureza. Hoje é professora, muitas lutas, mas estamos indo em frente. Ficava na cerca da casa da minha avó, que era divisa com a escola, para conversar com as crianças quando estavam no parquinho. Depois, construíram uma piscina, onde tínhamos aula de natação e também hidroginástica. Neste ano, 1981, nasceu o meu primo mais novo. Um doce desde sempre, mas bem chorão. Uma luta. Hoje também bem-sucedido, uma família linda, trazendo 2 bisnetas para a roda. Também ficava em casa da avó enquanto os pais trabalhavam. Mas foi por pouco tempo. Depois a mãe deles ficou em casa com os 2 anjos.
Em 1982, eu fui para a pré-escola, por alguns meses, na Escola dos Sonhos, ao lado da casa da minha vovó. Aproveitei tudo nesse lugar. Acredito que foram os 4 meses esse pré. Foi uma turma de um projeto piloto. Ao final do ano, fizemos uma prova para verificar o desempenho para dividir para os primeiros anos. Na época, era estabelecido assim naquela escola. Mesmo sabendo ler e escrever de letra pegada, não me saí bem. Detesto as provas até hoje. Fui para o primeiro B. Foi porque precisava, fui porque precisava ser letra de caixa alta, por isso não passei na prova. Tá tudo sumindo aqui. Hoje entendo que tem coisas que são difíceis mesmo. Algumas são livramento e outras provação. Lembrando que tinha apenas 5 anos, faço aniversário em novembro. Então, sempre estou participando das etapas com algum nível de imaturidade, segundo as orientações pedagógicas. Em 1983, fui para o primeiro ano B do ensino fundamental 1. Na época era primário. Tenho foto da turma e sozinha também. Bem linda e loira. Já ia sozinha para a escola. Podia passar pela cerca ou descer e subir os 2 morros. Blumenau é muito morro, né? Tenho saudade da professora, um doce também. Já tentei procurar no Instagram, mas não achei. Nesse ano, nasceu meu irmão por parte de mãe. Poucos contatos até hoje. Não temos a intimidade de irmãos. Ele tem 3 filhos que também não conheço. Então, não me reconheço como tia. Uma pena, mas estou trabalhando nisso. Em março, comecei a frequentar um grupo evangélico com minha tia preferida, tia Carla, a irmã caçula do meu pai. Ela é minha tia paterna oficial, madrinha de coração e madrinha oficial da minha filha mais velha e madrinha de coração da minha filha mais nova. Todas a amamos e escolhemos ela como amiga, irmã e às vezes mãe. Chamamos de Casa Preta a igreja desse tempo, pois era uma casa de madeira antiga e linda, pintada em preto. Um grupo amigo e harmonioso. Passamos por muitos problemas, como todos os grupos, mas crescemos juntos e praticamos ensinamentos de Jesus Cristo. Criamos uma escola, Escola Shalom, que fica lá em Blumenau. Forte, guerreira e modelo. Trabalhei na escola, depois que me formei no magistério. Quando ainda era uma pequena escola, que era um plano piloto. Sempre estou nesses planos pilotos. Isso é importante. Essa escola está em outras mãos, outro grupo evangélico com raízes fortes. Minha tia começou a trabalhar na ERG, então sempre me levava para tomar um café e lanche da tarde. Fazíamos compras todos os meses na semana do pagamento. Muito bom, me sentia muito bem. Comprava artigos de papelaria e livraria que adoramos até hoje. Tinha uma caixa de lápis de cor de fazer inveja, de 36 cores. Comprávamos tecidos lindos para que minha avó ou a costureira fizesse meus modelitos exclusivos. Assim, toda a infância e adolescência com elegância. Como ela trabalhava na Hering, participávamos de provas das roupas da marca também. Uma benção. Não desfiles, mesmo porque muito tímida e um pouco fora dos padrões para a época. Muito baixinha. A altura não era um padrão. Assim que aprendi a escrever, mandava cartas para minha mãe e irmãs e para uma aventura e era uma aventura esperar a resposta. Às vezes vinham acompanhadas de fofoletes, pequenas bonecas e lindos papéis de carta. Guardo tudo. Meu irmão do meio nasceu em 6 de outubro desse ano. Só conheci bem depois. Em 1984, fui para o segundo ano. Segundo ano, viagem para o Rio de Janeiro com a minha tia querida, mais linda. Não sei como minha avó autorizou uma adulta mirim levar uma criança para esse passeio na cidade maravilhosa. Fomos em Copacabana. Até, né, falando com a colega agora, Sandra também, sei, né, da dureza que está sendo o estado, que é muito lindo, a minha família também mora lá, mas a gente não recebeu nenhuma notícia triste, né, mas a gente fica chateada realmente com o momento, né, e com as pessoas que se foram, mesmo em circunstâncias que a gente não conhece bem.
E muitas mães, né, estão chorando agora, eu imagino que é uma situação bem complicada. Bom, enfim. Em 1985, fui para o terceiro ano. A minha avó cortou meu cabelo bem curto. Como já tinha começado a ficar mais ondulado, ficou bem estranho. Tenho foto para provar. Acredito que foi por causa do piolho. No terceiro e quarto ano, foi a mesma professora, bem exigente. Eu faltava muito pouco na escola. Às vezes tinha crises de bronquite, que eram tratadas com xarope, de nome Jobim. Muitos vidros foram tomados, mas geralmente era nas férias. Devia ser pela ausência da escola, não sei. Ou as datas de final do ano e meu aniversário. Em 1986 tem um lapso. O quarto ano eu não lembro de nada. Em 1987, quinto ano, chamávamos ginásio, agora ensino fundamental 2. O esporte foi forte, todas as modalidades, principalmente handebol e basquete. Durante o ginásio, fiz muitas apresentações nas datas comemorativas e conquistei medalhas de natação, handebol e basquete, mesmo sendo baixinha. Em 1988, fui para o sexto ano. Muito esporte, me batizei nas águas na igreja para afirmar minha conversão e congregar como membro desse grupo evangélico. Geralmente, batismo era em um ribeirão, e o meu foi em Dayal, em uma grande reunião da igreja. Em 1989, eu, eu, eu foi o primeiro beijo, e foi no retiro de Ano Novo. Pensei que ia casar com essa pessoa, até quando casei com outro. E a menarca em fevereiro de 89, a primeira menstruação. Em meio a um passeio de férias na casa de uns amigos em Porto Belo, na praia de Periquê, onde todos os filhos eram homens. Aquela vergonha. O mais novo, que era da minha idade, perguntava todo dia: o que você tem? Vamos à praia. Os mais velhos foram junto no mercado comprar o absorvente, daqueles grandes, pois o sangramento sempre foi no nível máximo e sempre por volta de uma semana, ainda hoje. E esse ano é o sétimo ano. 1990, oitavo ano. Até hoje, a turma mantém contato por WhatsApp e encontros anuais. Pessoas de sucesso e todos bem instalados na vida, cada um do seu modo, e muitas contribuições damos uns aos outros. Cada aniversário lembramos e felicitamos. Quando temos problemas de saúde, oramos uns pelos outros e enviamos boas novas. Pessoas especiais e de muita dignidade. Fazia aula particular de violão clássico, fiz algumas apresentações, mas não continuei. Hoje tenho um violão que o marido comprou para me motivar, mas ainda não foi possível dedicar tempo para isso. A minha filha mais nova ama ficar dedilhando e inventando canções. Fizemos um teste profissional e de interesse nesse tempo. Minha mãe respondeu uma carta minha dizendo que tinha perdido a gravidez no ano passado com 2 meses e meio. Ai, Deus, essa coisa fica girando aqui. 2 meses e meio. Sim. Mas estava grávida novamente, que nasceria entre agosto e setembro. E sim, essa gravidez foi a termo e a minha irmã mais nova nasceu em 14 de setembro desse ano. Mas só conheci algum tempo depois e vi seu crescimento por cartas e fotos. Em 1991, foi o primeiro ano do ensino médio, magistério, escola estadual. Não fazia mais muito sentido as letras, mas sim a escolha do curso. Período de muita greve no funcionalismo público em Santa Catarina, principalmente os professores, ensinando como ir em busca dos direitos. Hoje a gente consegue analisar a situação sendo funcionária pública municipal em Itajaí. No segundo ano do ensino médio, continuando o magistério, na escola estadual, foi o ano do impeachment do Collor. Fui em todas as reuniões sobre a manifestação através da escola. Estudante e representante no Grêmio Estudantil. Fazia curso de desenho na Casa da Cultura em Blumenau durante os anos de 92 e 93. Amo essa arte
e me destaco com desenhos de natureza morta e corpos nus. Fui muito dedicada. No dia da mobilização a favor da saída do presidente, eu apenas acompanhei a caminhada pela janela da Casa da Cultura. Estava no curso naquele momento. Me causou um certo dilema. Um curso, no momento, se tornou mais importante que a participação na mobilização. Até porque estive nos bastidores do movimento e me pareceu mais vantajoso estar na janela. Quase uma questão de estar no camarote, talvez. Eu mesmo, eu mesmo ou mesmo de entender que o curso me traria mais futuro do que caminhar e gritar. Sei que essas mobilizações são marcos para as decisões políticas, mas naquele momento pensei em como promover meu futuro e permaneci na aula e apenas observei a passeata. Em 1993, no segundo ano do ensino médio, e aí eu fui para a escola particular. Minha família resolveu me transferir de escola para poder de fato aprender a ser professora, pois quase nada de aula estava tendo naquele de fato. Foi um trauma a mudança de escola pública para escola particular, desde o uso do uniforme, passando pelo material escolar e outras coisas. Hoje, entendo que foi a melhor decisão, pois realmente como seria uma profissional sem o conhecimento. E sobre fazer o segundo ano novamente, também foi um choque de realidade. Mas lembrando que o universo colocou as coisas no lugar agora. Por conta de estar sempre participando das etapas com menos idade que a proposta pedagógica indicava. Conheci moças com o mesmo propósito: participar da vida das crianças e colaborar com o futuro delas. Uma turma pequena de 9 mulheres. Uma delas é minha melhor amiga na vida, mesmo que hoje mais distante um pouco, mas uma irmã para a vida. Esse grupo não tem contato. Tomamos caminhos bem distintos, mas naqueles anos de escola foram intensos. Temos fotos e fotos e muitos fatos para contar que ficam na memória. Nenhum namorado por escolha, pois tinham alguns pretendentes e até pedidos oficiais de relacionamento, mas fui dizendo não a todos. Aquele rapaz que sempre gostei foi muito sincero e disse que ele não era suficiente para mim. Ele quis dizer que não era fiel, pois era muito cogitado, muito assediado, muito lindo, muito tudo. Mas ficamos muito amigos. Na carta, na carta da, na carta, na carta da minha mãe deste ano, diz que está com muitas dificuldades de acesso e de comida. E isso se repetia em outras cartas, mas não podia ajudar. Não trabalhava ainda, estudava muito e fazia estágio, mas não gerava renda para ajudar. Em 1994, no terceiro ano do ensino médio, então concluindo o magistério na escola particular, estava no estágio, nas séries iniciais, na própria escola que estava cursando. 520 horas ao todo de estágio. Então, fui para o vestibular, finalizei em sétimo lugar. Tinha 3 opções de curso: Educação Artística, Serviço Social e Arquitetura, que era um curso novo. Precisavam de alunos. Escolhi Serviço Social. Quando estava como professora, me via preocupada com o movimento familiar das crianças. Me preocupava com isso, mais com isso do que propriamente com a parte pedagógica e de aprendizado. Por isso, escolhi o serviço social. Queria saber sobre esse mundo família, mais forte do que a parte do ensino e aprendizagem. Encontrei no serviço social. E eu me excedi. Joyce, você está sem som. Muito bem. Agora sim, né? Então, agora eu queria abrir uma rodada para que vocês falem como é que perceberam, que deem um feedback para as suas colegas, entre si. Como é que perceberam a leitura? Fazer suas considerações. Daí eu faço as minhas no final, pode ser? Bom, eu vou dar meu feedback. Eu achei a leitura da Elis muito emocionada
Isso me tocou profundamente. E achei a minha e a da Sandra um pouco mais mecânica. Então, isso eu quero refletir sobre isso. A minha, eu não posso dizer muito da Sandra, mas o meu foi muito assim um contar de fatos, né? Um organizar de fatos. E eu acho que o da Elis foi uma coisa que ela buscou salvar as emoções ou buscar as emoções e não passou despercebido, Elis. Foi muito bacana, foi muito importante, inspirador para mim. Isso, eu acho que é bem isso. Eu esqueci das emoções e talvez a gente fica querendo buscar a memória, né? E esquece de sentir, então, aqueles momentos, né, novamente. Fica só na busca dos fatos, né? Uhum. Eu também senti mais emoção na colega. Uhum. Eu achei a Sandra do Rio lendo o que tinha organizado e também explicativo, eu compreendi de fato. E também a Sandra, de Itajaí, achei interessante, porque tem toques que são próximos entre eu e você, principalmente natação. Então, prestei em cada detalhe, tem aspectos que nos tocam. Isso que eu percebi. Muito bem, eu vou fazer as minhas considerações. Enquanto eu vou falando, eu quero a ajuda de vocês para vocês me darem o feedback ao final, de como que a gente pode, já pensando que é uma produção editorial, como que a gente pode dar visibilidade porque já está sendo construído aqui, para aquilo que vocês querem que seja publicado, né? Já vi na internet uma pessoa dramatizar a história de outra pessoa, preservando de uma certa forma o anonimato, trazendo uma versão dessa história, é uma forma de apresentar. A pessoa lendo a própria história, ou outras formas. Então, gostaria que vocês, porque eu considero que é importante que enquanto a obra está sendo produzida, né, tenha uma visibilidade para a gente também se perceber o impacto que coisas que da nossa vida que às vezes a gente acha que é banal, que é só mais uma vida comum, e como ela conecta com tantas pessoas, tá? Então, eu vou ler alguns apontamentos que eu fui fazendo à medida que vocês foram trazendo, tá? Eh, a Elis traz bastante a questão da nutrição, né? Na forma de comida e na forma de relação, com destaque para a figura da tia Vera e a Mari, pessoas nutritivas na sua jornada, né? Traz também a questão de pular etapas, né? No andar, cedo demais, na escola, né? Traz também a questão de muitas responsabilidades. Traz também um momento que começou a fazer escolhas por si. Escolheu a natação, o RPG, o teatro, né? Relata prazer na questão das músicas, do papel, da roupa de boneca autoral. A Sandra do Rio de Janeiro se caracteriza como uma pessoa de sorte, né? E conta que a história dela teve pouco chamego, mas muitas brincadeiras. Detalha muito, muitas brincadeiras. Relata duas grandes companhias, a prima e a irmã, e arremata esse primeiro setênio com o entendimento que precisou ser invisível, algo que não aparece muito nos primeiros relatos ali. Me surpreendeu esse precisar ser invisível. Não estava, né? Mas se tem esse arremate é porque existia, né? eh, Relata no segundo setênio um esforço de educação, de buscar educação e de desenvolver uma argumentação muito potente, né?
o destaque na escolarização, que deu força, mas também fez pensar. E daí, quando a Sandra agora, do Rio, né, fala a si mesmo que caracteriza que a sua apresentação foi menos emocional, se vocês lembrarem aquela semana que eu incentivei a gente encarar nossas máscaras, a racionalização, ela pode ser uma máscara. Ela foi, né? Eu estou me desfazendo dela, ela foi minha máscara por muito tempo. A minha forma de existir num mundo desafiador. E né, foi graças, eu digo que os livros me salvaram, mas também eles foram formando uma máscara que me afastou das outras pessoas, né? Porque acessar a emoção era muito desafiador. A Sandra aqui de Santa Catarina, né? Ela começa dizendo, ó, enganei a todos, né? Era para ser um menino, vim uma menina. É, relata da amamentação, e daí que foi por pouco tempo, mas, de uma certa forma, ela relata uma compensação em outras questões externas, a mamadeira de vidro linda, as fotos lindas, desejada, mimada, bundinha de rica, né? Tinha fraldas, né? Na época, fralda era um luxo. É, E daí, quando coloca o pé na igreja, o confessionário chama a atenção. O que que é isso, né? O que que significa esse confessionário até hoje, para estar vindo agora, né? É, Reparei na sua narrativa a presença da terceira pessoa, falando muito mais do outro, falando em terceira pessoa, nós, do que o eu. É mais o outro do que o eu. E chega um momento que fala assim, quando fala ali que amava desenhar, como promover o meu futuro. Foi uma frase que veio, como promover o meu futuro. E isso eu anotei por quê? Porque antes desse como promover o meu futuro e depois também, nesses relatos de terceira pessoa, veio sempre assim referências a pessoas que se tornaram pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso. Então, assim, ela é um tema que ele é um significante forte. Ele vai e volta na tua narrativa. Uma narrativa bastante descritiva, bastante mais fora de si do que dentro de si. Então, quando você começou a fala hoje, falando de pensar o pensamento e sentir o sentimento, eu entendi. Enquanto você lia a sua história, eu entendi o processo que você está fazendo aí. Você pensou muito bem o pensamento, né? E agora entra na etapa, organizou isso, de se permitir sentir o sentimento, né? E a dica que eu dou vai nessa pista aqui, esses pontos onde você destaca pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, os seus esforços, né? Já desde a juventude de promover o meu futuro, né? Então isso aparece muito. O que que isso quer dizer, né? E daí, nesse sentido, eu compartilhei ali no grupo a ferramenta do panorama biográfico. Ela serve como um resumo esquemático, agora que vocês já escreveram bastante, né? Um resumo esquemático para, de repente, colocar palavras-chave de cada setênio e olhar o espelhamento. Deixa eu compartilhar aqui para que a gente possa falar olhando para a ferramenta, né? Vou compartilhar ela aqui. Então, ela tem, ó, o que que a doutora Gudrun, né, que traz essa tecnologia para nós, ela fala? Só quando a pessoa vive lá aos 56, aos 63 anos, ela consegue ter entendimento perfeito do que foi os 0 e 7 anos, o que espelha. Porque a vida apresenta, né? A vida ela não segue em linha reta, ela é em espiral. Então, por isso que a gente lembra, né? Eu que estou chegando nos 50, eu lembro do 0 aos 7. Mas o perfeito entendimento do 0 aos 7 chegará a mim quando eu estiver vivendo os 56 aos 63. Nesse momento da vida que eu estou aqui entre os 49 e 56, eu consigo entender os 7 a 14. E eu digo para vocês de experiência, de uma biógrafa vivendo. Eu sinto que eu estou revivendo os meus 14 anos nesse momento. Estou repassando a limpo algumas coisas que passaram batido lá e fizeram falta. Isso que é a beleza da biografia, né? O adulto, ele retoma aprendizados. Enquanto a vida há aprendizado, o adulto retoma aprendizados. Então, se eu precisei queimar etapa lá, porque eu também sou uma filha de novembro, mas decidiram me atrasar. Eu queria, nossa, como eu queria ir para a primeira série, tive que ficar no perezinho, né? Mas quantas crianças era para estar no pezinho e foram para a primeira série? Então, queimaram etapa é a possibilidade de retomar.
né? Quando eu estava preparando lá o encontro de setembro, o encontro anual lá em setembro, eu fiz uma reunião prévia com a Terezinha Debatim e ela falou: Joyce, sabe que o meu pai me falou no leito de morte? Ele disse: assim, Terezinha, você não aprendeu a brincar. E aquela fala me calou tanto que o tema do encontro foi sobre brincar, né? Então, a gente se permitir também ser menos sistemática, fluir, né? Para que a gente consiga perceber o sutil. O Goethe, que foi o pensador que, que inspirou o Steiner, né? Fundador da antroposofia, que inspirou a doutora Gudrun, né, na biografia humana, ele falava da Uberplant, que é a planta essencial. Então, quando a gente olhar para a planta, a gente tentar entender, olhar a planta essencial. Então, quando a gente fala da biografia também, qual que é a essência dessa biografia? O que que eu quero apresentar como essência da minha biografia? Então, é um exercício de ócio criativo, de entrar em contato consigo mesma, né? Que é o exercício mais bonito e por isso a gente tem o tempo a nosso favor. O que que eu quero trazer como essência? Qual é o perfume da minha biografia? E daí essa ferramenta ela pode ajudar, né? Nos estágios que a gente já consegue ter entendimento da vida que passou. Bem, dito isso, teremos a partir de segunda-feira, entraremos no terceiro setênio, tá? Que é o tema do terceiro setênio, que vai dos 21 aos 28. A gente vai trabalhar editorialmente, né? A produção da insegurança disfarçada, fantasiada ou disfarçada de força, né? Porque é uma hora que a gente está se preparando para conquistar o nosso lugar no mundo, né? Então, aquilo que é verdadeiro começa a tornar o centro das preocupações. Mas eu gostaria, de fechar ouvindo de vocês tudo que a gente produziu, que já é muita coisa. Como que vocês gostariam que a gente começasse a trazer ao mundo esse conteúdo? Eu tenho bastante reserva em relação a isso, porque são coisas muito íntimas, né? Uhum. Eu Que também não sei ainda. eu me propus muito a uma coisa assim, esse ambiente é muito importante para mim, muito seguro, mas eu não sei se eu, como eu quero, né? Porque a gente até nem sabe se quer divulgar, nem se quer publicar, então eu não tenho esse entendimento. Eu ainda estou numa fase antes até de organizar do que eu sinto que, né? Eu anotei muitas coisas aqui da questão da racionalização, embora tem textos que não estão aqui no meu iPad e que talvez estejam no meu computador, e eu já falei de abandono, eu já falei de bastante coisa que não li aqui hoje, mas já li para vocês antes. E então eu não sei, não sei, não posso dizer o como porque eu não sei se quero, entendeu? Esse lugar de não saber é um lugar muito interessante, tá? E será respeitado. Também não sei. Eu, é, inclusive algumas coisas assim do trabalho, né? É, eu não sei nem explicar. Mas um dia eu vou editar, vou publicar a minha vida, mas talvez mais pontos da idade adulta, né? Do que da infância. E aí, mais ligado ao trabalho, que foi uma conversa que eu já tive com a Joyce também, nesse sentido, assim, de explorar a parte da biografia trabalhista, digamos assim, não sei, né, que termo que a gente pode usar, mas aquilo que é ligado à minha profissão. A parte pessoal, ainda tenho reservas também, de como isso pode acontecer. E também já pensei em contar algumas partes, tanto da história pessoal quanto da história de trabalho, por desenhos, assim, uma coisa mais, não cômica, mas mais lúdica, então, lúdica, essa é a palavra. Muito bem. Tanto assim, a carreira da gente, há quem diga que, né, que pensadores que pensam, vamos dizer assim,
psicólogos que trabalham a questão de modelagem, de pegar um modelo externo e trabalhar para ser aquilo, né? Mas eu acredito na autenticidade. Então, que a carreira ela tem muito do que está na nossa história de vida. Então, os desafios que a gente tem na carreira para chegar onde a gente quer chegar, eles estejam ali espelhados em coisas que a gente viveu na nossa vida, né? E o que eu aprendi nessa caminhada é que tudo começa com um texto. Pode virar um roteiro de um filme, de uma novela, uma música, mas ele começa com um texto, de ter claro no texto para si qual é a mensagem que quer passar e depois o produto que vai gerar, a forma que vai gerar, aí ele vem mais naturalmente, tá? Então, agradeço o feedback, né? Fico realmente feliz que aqui é um espaço de elaboração, não é de performance, porque essa é a proposta, né? Mas sempre vou estar provocando vocês para um lado, para outro, porque também é meu papel aqui, a minha contribuição a vocês, tá? Eu agradeço esse encontro e declaro aqui encerrado esse momento de partilha, já ansiosa pelo nosso encontro de dezembro, tá? Que vai ser numa sexta-feira, também às 4 horas da tarde, tá? E é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, Até tchau. a próxima. Obrigada. Até a próxima.